Quando eu tinha 18 anos, eu quis ter um carro. Eu vi um preço de um carro para comprar. Eu me lembro que eu negociei, conversei com o dono do carro. Eu lembro até hoje, era um Corsa branco e a história do carro era bem interessante. Foi uma professora que comprou o carro e ela tinha medo de dirigir o carro. Então ela vendeu o carro, acho que ele não tinha nem 3.000 quilômetros rodados. E ele já tinha uns 4 ou 5 anos, desde quando ela comprou zero. Você tem noção que era praticamente um carro zero, com 4 ou 5 anos sem uso, assim, o dono do carro, ele deixou ele num sítio que ele tinha, e ele usava o carro só para ir na cidade, comprar alguma coisa e voltar pro sítio. O carro não andava. Não andava no sentido assim, de rodar. E estava novinho. E eu poderia comprar ele pelo preço de um carro usado daquele ano. Por exemplo, eu não lembro agora, eu acho que foi isso em 2009 talvez, vamos dizer que foi em 2009. Se foi em 2009, o carro ele era de 2004. Então eu ia pagar o preço basicamente no carro zero, porque ele estava novo, mas com preço de um usado com 5 anos de uso. Uma oportunidade maravilhosa. E aí eu fui conversar com uma pessoa na época que eu conhecia, um homem mais velho, que era motorista particular. E ele foi falar comigo, ele falou, não, quero ter um carro, tal, tô vendo um preço aí. E aí ele chegou e conversou assim pra mim. Mas você sabe que você não vai pagar só a prestação, né? Eu, não, como assim? Bom, você sabe que tem gasolina. Ah, gasolina eu sei. Você sabe que tem a manutenção, né? Não, isso daí eu também sei, manutenção, assim, comprar um pneu. Você sabe que você vai pagar IPVA, né? Não, sei também. Você sabe que você vai pagar seguro, né? Não, eu acho que eu sei e tal. Bota isso no lápis mais ou menos por mês quanto que você vai pagar. E aí eu botei no papel e o que eu descobri? Que aquele carro ia ser quase 2 ou 3 vezes o que eu achei que eu pagaria nele. E isso, eu tava fazendo uma negociação, eu ia parcelar ele direto com o dono, porque ele era amigo da família e tal, e aí ele ia quebrar o galho pra mim. Mas, se eu fosse num banco, meu amigo, eu estaria ferrado. Eu ia pagar um preço no final de um carro à vista. E é justamente sobre isso que eu quero falar aqui com você. Mas eu introduzi o tema do carro para não falar sobre carro. Hoje é quartas-feiras. Na playlist Quartas Roxas do canal A Vida Cobra, canal dedicado a relacionamentos humanos sob o viés de economia e finanças. E aqui é CPMF, serei o seu anfitrião. Por que eu estou introduzindo o tema da minha história do carro? Uma das coisas que a gente não aprende na escola, porque a escola serve para te deixar burro e não te deixar inteligente, é sobre você saber planejar pensando no futuro. Eu quis comprar um carro na época porque minha geração foi condicionada que quando você faz 18 anos, você tira a carteira de motorista e compra um carro para você mostrar que você é um homem adulto. E eu tava nessa vibe, no automático. Quando eu conversei com esse cara que ganhava dinheiro com o carro dele, ele chegou pra mim e falou assim: para que você quer esse carro? Cara, me deu um susto. Eu falei, como assim? Para que você quer ter um carro? Eu pensei, para ter um carro. Não, mas pra que? Você vai ganhar dinheiro com um carro? Eu, não vou. Então pra que você quer um carro? Nossa, e esse negócio bateu tão forte em mim que até hoje eu não tenho carro e eu uso muito Uber 99, mototáxi, uso meus tênis que eu compro para fazer uma caminhada e eu gosto demais de fazer isso. E eu percebi que o carro ele tem que ser encarado como uma ferramenta. Minha vida assim profissional, né? Durante um tempo eu fui um garoto de escritório, porque minha mãe achava que eu ser peão igual meu pai ia ser ruim. Só que eu saí do escritório que eu tava, eu comecei a trabalhar com meu pai. E foi aí que eu comecei a trabalhar com ferramenta manual. Máquina de furar, maquita, serrote, serra. Maravilhoso. A maquita é bem perigosa, mas é muito útil. Acontece que trabalhando com essas ferramentas, eu comecei a encarar o carro não como um bem, como se fosse uma casa. Não, eu passei a encarar as coisas que eu tenho, inclusive os livros que eu compro, como ferramentas. Eu passei a encarar as coisas assim, tá? Qual é o benefício que eu ganho
comprando essa máquina de furar? Qual é o benefício que eu ganho comprando o carro A em vez do carro B? E tudo isso começou lá atrás, quando o cara me perguntou para que eu quero um carro, o que eu ganho com isso? E o melhor, o quanto eu vou pagar por isso e, por fim, fazendo a conta, eu realmente estou ganhando alguma coisa com isso ou é simplesmente um conforto psicológico? Eu estou pagando para me sentir feliz, como se eu estivesse usando drogas. Cara, essa revelação me assustou, porque eu percebi que tinha certas coisas que me contaram que eram mentira. Eu não precisava ter um carro, por exemplo. Eu conversei uma vez com um cara com faculdade que ele falou comigo que dependendo da sua vocação, você não tem que fazer faculdade. O ideal era você fazer um curso técnico antes de entrar numa faculdade. E eu fiz um curso técnico em eletrônica que me ensinou muito, muito sobre a vida. Inclusive, parte da minha compreensão sobre o que são as mulheres vem das minhas aulas de eletrônica, mas eu vou abordar isso mais pra frente no canal. E tudo isso começou com essa pergunta: para que você quer um carro? E se você está ouvindo aqui o canal A Vida Cobra há um tempo, você já reparou que quase todo vídeo meu tem essa pergunta: para quê? Para que você quer namorar? Para que você quer, sei lá, ir para fazer faculdade? Para que você quer ter filhos? Eu sempre boto esse para quê, porque isso ajuda você a focar no futuro, no objetivo, em quem você vai ser daqui a um tempo. Podemos falar que no médio e longo prazo todo mundo vai virar um presunto. Mas e se você não virar um presunto? O que você vai fazer da sua vida? Então essa pergunta para quê ajuda você a botar um foco. Como eu falei do carro, não sei se vocês repararam, mas haviam custos ocultos no carro que eu não sabia que teria. Como, por exemplo, o custo de manutenção do carro, que varia de modelo para modelo. E esse cara me falou: cara, vê qual é o carro, vê qual é o ano e, sei lá, vai numa loja aí de autopeças, que na época a internet não era lá essas coisas, e começa a ter uma noção de quanto que você vai gastar de manutenção com esse carro. E ele me disse uma outra coisa que agora eu lembrei que nunca me passou na minha cabeça naquela época, que é a ideia de em quanto tempo você vai ficar com esse carro para depois vender ele. Eu não tinha essa noção. Como assim? O carro, ele é para sempre. É tipo o Transformer. Não sou eu que escolho o carro. É o carro que me escolhe. E aquele carro, ele me escolheu. Ele estava num sítio do meio do nada e a gente se olhou. Eu olhei naqueles faróis daquele Corsa branco. E ele olhou nos meus olhos e a gente se entendeu e pensou: é para sempre. Mas graças a Deus não foi e eu não comprei aquele carro. Cara, eu teria me estrepado muito olhando para trás. Por quê? Porque eu não tinha uma finalidade para o carro. E essa noção do carro como investimento, por exemplo, ela permeia a sociedade num nível que me assusta. Eu estava conversando outro dia com uma conhecida minha, que ela é engenheira formada. E aí ela se casou e tal. E aí ela estava falando que o marido dela ia fazer um investimento. Eu me interessei em investimento, o que? Ele vai comprar um carro. Aí eu, opa, investimento Ele vai trabalhar com um carro? Não, é pra gente ter um carro. Então não é investimento, então é gasto. Se você não vai receber dinheiro daquilo que você está comprando, se você não vai receber um benefício, não é investimento, é gasto. Aí o cara ficou desempregado e hoje o carro se mostrou um bom investimento porque ele está fazendo Uber. Mas quando eu era o mini CPMF lá com 18 anos, não existia Uber, então o carro não teria utilidade nenhuma para mim. E se você botar no papel hoje o custo do combustível, os Uber estão quase passando fome, porque você tem que estar num lugar muito bom, porque está todo mundo fazendo Uber para complementar a renda. Para a empresa é maravilhoso, mas para o motorista é uma droga. O que me leva aqui à grande questão e a pergunta, que já que aqui a gente fala de relacionamentos humanos, eu vou usar a mesma lógica para você, meu caro ouvinte. Para que você quer conquistar uma mulher? Para quê? Olha só que interessante. Eu já falei aqui no canal sobre para que você quer namorar. Agora eu estou te perguntando para que você quer conquistar uma mulher. Porque namorar, você pode namorar uma mulher e ela não tem vontade nenhuma, nem te achar bonito.
Desde que você tenha lá o sexo regular, você vai estar feliz. Mas tem alguns de vocês que vocês querem que o seu ego seja validado e ela caia de amores por você. E a minha pergunta é: para quê? Para quê? O que você ganha com isso? Você já parou para pensar nos custos invisíveis de você não só conquistar uma mulher, mas manter ela conquistada? É a mesma lógica do carro. Porque o dinheiro que eu usaria para manter o carro, ele derivaria do meu esforço. E o esforço que você iria fazer para conquistar e manter uma relação, ele tem a mesma origem que o esforço que você faz para gerar dinheiro. Então eu chego e te pergunto: para que você quer conquistar uma mulher? Eu nem estou falando para pedir namoro, estou falando conquistar. Para quê? Essa pergunta vale para os ouvintes que se consideram betas e para vocês ouvintes sheds boladões. Para que você quer isso? O que você ganha com isso? Você tem que saber. Eu já cansei de falar aqui no canal. A playlist Quartas Roxas a gente fala sobre negociação. Eu canso de falar aqui no canal que toda negociação tem que começar com você tendo um objetivo. O CPMF novinho queria um carro. Para quê? Eu não sabia para que eu estava naquela negociação. E eu quase estrepei o meu futuro. Então, senhores, eu quero que vocês pensem nisso. Os custos ocultos de se ter algo. Para que você quer esse algo? E o que esse algo vai te dar em retorno? Será que você não consegue fazer isso de uma maneira alternativa? Eu quero que vocês pensem nisso, porque isso vai evitar problemas futuros para vocês. Você que está sem carro, porque você fez a conta, e você está de Uber coletivo, você é motorista do Uber coletivo, que eu não sei se é o Mercedes, a carroceria Marco Polo, você aí que está dentro desse momento aconchegante, ou você que já chegou no trabalho, pense no para quê. Se você quiser, escreva num papelzinho, num post-it e cole num lugar onde você pode ver essa pergunta. Para quê? Aí toda vez que bota no alarme do celular, na hora do almoço, meio-dia, o celular vai tocar, aí você vai olhar e vai estar escrito só assim: para quê? Faz uma tatuagem, se você for mais radical, né? Tatua no braço, assim, embaixo do pulso, onde é um lugar que dê pra você enxergar. Aí toda hora você vai olhar e vai pensar: para quê? Para quê é a pergunta que vai te salvar das enrascadas. Um bom dia para todos vocês.